Bendito Deus e Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela chuva que cai, que na nossa cidade não causou grandes estragos, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, daqueles locais onde a chuva causou grandes estragos. Lembro de Mimoso do Sul, de Petrópolis, Teresópolis, Senhor Deus, essas regiões que costumam sofrer quando há chuvas fortes, Pai Santo. E que o Senhor levante, Senhor Deus, sobre esta nação, homens que sejam capazes, Senhor Deus, de dominar a terra como Tu mesmo nos mandaste, Senhor. Sejam capazes, Senhor Deus, de prever esses desastres, Senhor Deus, e de prover as construções, as obras, Senhor Deus, necessárias para que estas coisas não aconteçam mais em nossa terra. Mas, acima de tudo, Senhor, que o Senhor levante sobre esta nação o espírito de temor do Senhor. Que o Senhor levante sobre nós o espírito de arrependimento. Que o Senhor possa soprar o seu espírito sobre esta nação e salvar, Senhor Deus, muitos e muitos, Pai. E que estes salvos possam vir a fazer grande diferença, Senhor Deus, no nosso povo. Que o Senhor derrube o opressor. Que o Senhor esmague aquele que oprime, Senhor Deus, o povo. E que o Senhor possa conduzir-nos, Pai, ao verdadeiro arrependimento. É o que nós te pedimos, Pai. E que também, neste momento, neste dia do Senhor, chuvoso, que o Senhor nos deu, possamos lembrar do Senhor. Possamos lembrar que é o Senhor que conduz a nossa história. Que o Senhor que conduz a nossa história pessoal. E o Senhor conduz a história da humanidade. Que o Senhor conduz todas as coisas, Senhor Deus, de acordo com a tua santa, eterna e boa vontade, Senhor. E que no estudo da tua palavra nós possamos sempre, Senhor Deus, receber de ti, ao mesmo tempo que a nossa mente se alimenta, que o nosso coração, o nosso espírito, Senhor Deus, a nossa alma também se alimente e se fortaleça, Senhor Deus, com o pão da vida, com o pão que desceu do céu. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, somos poucos, de classe de novos membros. Eu acho que só tem o Rômulo. E eu não vou me adiantar mais. Então, eu queria saber, principalmente, né, daqueles que ainda não fizeram o seu exame, questões que porventura possam estar aí até o momento, né, pouco esclarecidas, algumas dúvidas que tenham surgido. Irmãos, alguma coisa? Rômulo? Não? Sou um bom professor? É? É? Por enquanto nada? Aham. Muito bem. Oswaldo, Judite? Dúvidas até o momento com relação ao que já foi exposto das doutrinas da graça? Não? É? Que bom. Aham. Ótimo. Então, nada? Eu vou ficar assim, muito temeroso de prosseguir, né, com a maioria ausente. Recapitular? Tópicos principais? Vamos ver. Se quiserem ligar ali, ó, já temos. Repararam como estamos bem fornidos agora de ventiladores? Então vamos lá. Eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Não vai ser muito fácil. Oi. Eu falo sobre essa questão. E
Não sei, bom, a gente fala isso no primeiro, eu falo sobre a questão hermenêutica, lembram? Aquelas norminhas básicas de hermenêutica, né? Eu já falei aqui na igreja também, né? Nessa classe única, lembram? Norminhas básicas de hermenêutica. Eu dou o exemplo de Jefté, que lutando contra os midianitas, ele faz um voto ao Senhor. Qual é o voto que ele faz? Se eu voltar vitorioso da batalha, o que eu vou fazer? Hã? O primeiro que sair, né? O primeiro que sair da minha casa, eu vou oferecer em holocausto. Né? Talvez ele estivesse pensando em um animal, mas quem saiu foi a filha única, né, dele. E no final diz, ele fez conforme o voto. Né? Eu fiz um voto ao Senhor e não posso tornar atrás. E aí eu pergunto, né? Lembram? Jefté fez bem? Jefté fez mal em fazer, em cumprir o voto? É isso? A Estherzinha aqui, não sei se a Estherzinha estava aqui, né, nessa época. Conhece esse texto, Estherzinha? De Jefté? Então vamos abrir em Juízes 13. Pronto. Rômulo estava aqui nessa aula? Também não? Vamos ver. Juízes 13. Desculpe, não é 13, é 11. Né, o verso 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon, Amon não é Moabe, né? Não é Midianita, os amonitas. Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, reparem, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Né? E aí o texto diz que Jefté foi vitorioso, né? E no verso 34, vindo pois Jefté a Mispá, sua casa, e sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes. O que significa rasgar as vestes aqui? Sempre, né? Sinal de desespero, né? De pesar. Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turvam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme que me prometeste. E verso 39, sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Né? E ela não conheceu o homem, ou seja, em outras palavras, ela morreu virgem. Né? E daí veio o costume, né, das filhas de Israel, todo ano, lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Então, Jefté fez um voto ao Senhor, né, e o cumpriu. Ele diz aí uma coisa, né? Abri minha boca ao Senhor, né, e não tornarei atrás. E aí eu vou perguntar para a Estherzinha e para o Rômulo: Jefté fez bem ou fez mal em cumprir o voto a Deus? Um de cada vez. Calma. Fala. Né? Oi, desculpe. Eu entenderia que argumentar que é bem muito fácil. No entanto, pensando no texto aquele texto que fala, Deus fala, não quero local, pensando nesse texto, eu argumento que gente é principal, porque ele cumpriu no primeiro holocausto, cumpriu o voto e não satisfez a misericórdia. Cumpriu o voto certo. E você, Estherzinha, o que você acha? Jefté fez bem ou fez mal? Não cumpriu o voto?
tenha medo de errar, não. E nem de dizer não sei. Às vezes é mais sábio a gente dizer não sei. Aham. Então vamos abrir agora em Eclesiastes 5:4. Leia aí, Esther, por favor. Eclesiastes 5:4. Voz poderosa. 5:4. E vê o 5 também, por favor, Romulo. Melhor é que não vote do que votares e não cumprir. Vou perguntar de novo para vocês. Jefté fez um voto ao Senhor e cumpriu. Ele fez bem ou fez mal em cumprir o voto? Quando você dele que sim. Mas ele acha que ele fez mal. Matou a filha, pô. Matou a filha. Ofereceu em holocausto. E agora, Esther? O que você acha? No caso de Abraão, Abraão ofereceu o filho também no holocausto. Mas Deus pediu o filho de Abraão. Aqui, Deus pede o filho dele voluntariamente não concorda dele. Mas o que diz voluntariamente? Pois se você fizer um voto, Você deve cumprir. o que votares pagam. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. Esther. Você está querendo ser o quarto homem na fornalha, né? Tirar a Esther da fornalha de fogo. Não entendi. Uhum. E o Romulo diz, ele fez certo, mas ele fez errado. Né? Vamos abrir agora em Deuteronômio capítulo 19. Desculpe, 18. Eu vou ler os versos 9. Deuteronômio 19, a partir do verso 9. 18 a partir do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. O que Jefté fez? Ofereceu a filha em holocausto a Deus. O que é o holocausto? Uma oferta queimada, passou pelo fogo. Né? E aí é o seguinte, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Verso 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações teu Deus os lança fora de diante de ti. Em outras palavras, assim, é como se Deus estivesse vomitando os cananeus da terra, né, por causa dos pecados horrorosos, horrendos que eles cometeram. Então, o que Jefté votou a Deus foi um voto que era um voto contra aquilo que ele explicitamente já tinha dito que era uma coisa horrorosa, abominável diante dos olhos dele. Né? Ele não sabia esse versículo de Deuteronômio. Hein? Ele desconhecia esse versículo de Deuteronômio. Talvez. Ele não tinha nenhum profeta ali para lembrar ele. Ó, tá dizendo lá, Deuteronômio, a gente não falou isso. Mas e aí? Mas ele fez um voto.
mas ele fez um voto. E a Bíblia diz que se você votar, você tem que cumprir. É melhor você não votar do que votar e não cumprir. Parece que uma lei está se suportando a outra. Ele fez um voto, não é nada, não é fácil, não. Aham. Ele fez um voto, não tem, mas já que fez, ele fez É. das abominações dos outros povos. Ele votou errado. Ele votou errado. E aí? Mas é melhor não votar do que votar e não cumprir. A Bíblia, a senhora está lembrando que o final do livro de Juízes diz que naquela época cada um fazia o que achava melhor, que dava na telha, né? Que achava que era reto diante dos seus olhos. Então vamos abrir em Levítico capítulo 4. Desculpe, capítulo 5, estou com a cabeça. Levítico capítulo 5, verso 4. Levítico 5, verso 4. Isso aqui é aula que eu dou na classe não dos membros. Todos já esqueceram? Levítico 5, 4. Então fala aí, quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, lembre que juramento é algo muito sério no Antigo Testamento, no Novo também, né? E lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. O que esse texto está querendo dizer? Você jura fazer alguma coisa, né? Temerariamente, o que significa isso? Você não sabe que aquilo que você está jurando é algo errado, e você depois, você sabe, passa a saber, né? Você vai ser culpado numa dessas coisas. Ou seja, o fato de você ter jurado fazer algo que é errado, né, sem você saber, você é culpado. Reparem, tem um princípio legal, né, que diz que você não pode, diante do juiz, alegar que você desconhecia a lei, certo? Você não pode alegar em seu favor o desconhecimento da lei. Por quê? Porque é sua obrigação procurar saber o que a lei diz. Ou seja, nós precisamos saber o que a lei diz. Nós não podemos dizer, eu não sabia. A ignorância é um pecado nesse caso, certo? Então, o fato de você não saber, de Jefté não saber que aquilo que ele estava prometendo, votando a Deus, era algo errado, já o tornava culpado, porque ele devia saber que era errado. Não é isso? E aí? A relação do pai com uma filha não é igual a ninguém de hoje. Tudo que é dentro da cabeça do homem era propriedade dele. Ele é dono da filha dele. Na cabeça dele, ele poderia oferecer e entregar qualquer coisa que tivesse dentro da casa dele. Ele era um proprietário daquilo ali, diferente da relação de hoje. Para agravar assim. na verdade, atenuar a posição dele, no sentido de que ele poderia oferecer. Ele estava querendo oferecer um bem que ele possuía dele, como se ele achava que aquela daria a Deus, oferecer algo que era dele e entregar a Deus. Ele era o dono das coisas. Mas ele não estava pensando na filha, com certeza. Não, sim, Talvez a esposa ou a sogra. sem dúvida. Na filha eu acho que não, né? E assim, no que concerne a sociedade judaica, essa questão de posse era algo mais atenuado, digamos assim, né? Era mais forte, por exemplo, na sociedade greco-romana, né? No paganismo, mas na sociedade judaica eu acho que a gente não pode assim achar, ter essa noção de que a filha era uma posse do pai nesse sentido, né? Muitas vezes, né? Isso. Direito de herança, esse monte de coisa. Então, mas aqui a gente vê esse texto de Levítico 5,4 mostra que o simples fato de você ter pronunciado as palavras, de ter pronunciado aquele voto, já o tornou culpado. Ok? E aí, repare, verso 5 de Levítico 5. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Senhor, eu disse o que eu não devia. Eu e minha boca grande, né? Como a gente às vezes costuma dizer,
né? Eu e minha fala intempestiva, né? Palavras temerárias, né? Eu vou confessar, eu pequei, né? E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu. Repare, qual é a expiação? Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Pergunto de novo para o Rômulo e para a Esther. Jefté fez bem ou fez mal em oferecer a filha em holocausto? Hã? Tem dúvida? Vocês têm dúvida? Acabou a dúvida? O que ele devia ter feito? Confessado o seu pecado e oferecido em holocausto um animal. Certo? Repare, se eu tiver só o texto de Juízes, e ficar só com o texto de Juízes, e lançar essa pergunta para um auditório, qual será o resultado? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, outros vão ficar na dúvida, certo? E vão sair porta fora de que forma? Uns dizendo que sim, outros dizendo que não, e outros ficando na dúvida. Não chegaremos a nenhuma conclusão, não é isso? Aí eu peguei 2 textos bíblicos, basicamente Deuteronômio e Levítico, né? E mostrei o que Jefté votou é uma abominação. E aqui Levítico diz que ele não deveria cumprir aquele voto abominável a Deus e deveria confessar o seu pecado, o simples pecado de prometer aquilo temerariamente, né? E oferecer um animal em sacrifício. Aí a gente vai, é isso que eu vou chegar. Então, repara, nós temos, assim, uma coisa muito básica, sabe, de hermenêutica, tá? Eu estou sendo aqui bem básico. Igual, independência do Brasil foi 7 de setembro de 1822. Isso é uma coisa, né? A gente não sabe que tem um processo aí, né? Só em 1824, 25 que Portugal aceitou a independência, fez tratado, mas teve batalhas, teve guerras, principalmente no Nordeste, mas coisa básica. Existem 2 textos básicos na Bíblia, certo? Os textos descritivos. O que são textos descritivos? São textos que estão contando uma história para você. Aqui, o texto de Juízes, nós estamos lendo uma história. Jefté, né? O Israel estava sendo invadido, Jefté foi chamado para guerrear, ele fez um voto ao Senhor, venceu a batalha e, na volta, cumpriu o voto. É uma história. O texto não está dizendo se Jefté fez bem, se Jefté fez mal, certo? Se o voto de Jefté foi bom, se o voto de Jefté foi mal. Ele não me dá subsídios para que eu chegue a alguma conclusão a respeito do aspecto moral dos atos de Jefté. Concordam comigo? Entendeu, Esther? Estou falando difícil? Não? Entenderam isso? Mas aí eu peguei 2 textos de Deuteronômio e de Levítico, e esses textos foram como que luzes acesas sobre o texto de Juízes, e com base nesses 2 textos, com base nessas luzes que o texto de Deuteronômio e Levítico lançaram sobre os Juízes, esses textos me permitiram emitir um juízo de valor sobre os atos de Jefté. Certo? Então, esses textos são os chamados textos normativos, certo? Os textos normativos da Bíblia. No Antigo Testamento, os textos normativos, o coração do Antigo Testamento com relação aos textos normativos é a lei de Deus, é o Pentateuco, certo? Os 5 primeiros livros, eles vão conter, certo? Esse conjunto de normas, digamos assim, que vão me permitir olhar para os textos descritivos e emitir, com base nessas leis, um juízo de valor. Certo? Então, quais são os textos descritivos do Antigo Testamento? Basicamente, os livros históricos. Certo? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Ok? São os textos descritivos.
Uma outra coisa que a gente precisa aprender é que um texto descritivo não pode ser usado para ser alicerce de doutrina, para ser base de doutrina. Ok? Nós não podemos usar um texto descritivo para formular doutrinas. Um texto descritivo ele pode servir para ilustrar uma doutrina, mas não para ser base de doutrinária. Uma doutrina ela só pode ser usada, só pode ser formada com base em textos normativos. Vou dar um exemplo aqui, né? O exemplo que eu dou sempre naquelas novos membros. Uma história real. Um rapaz se converteu na Assembleia de Deus, né? E novo na fé começou a cantar no coral. E daqui a pouco os membros do coral começaram a olhar ele meio de soslaio, né? Soslaio, e olhar de lado assim, né? Meio se afastando dele. Ele não entendia porquê. E o regente do coral disse para ele: você tem que ir lá no gabinete do pastor. E o pastor chegou para ele e disse: olha, você não pode mais cantar no coral. Por quê? Porque você está usando barba, deixou a barba crescer. Isso é pecado. E ele não sabia. Onde é que está na Bíblia? E aí ele abriu em Gênesis. Abram aí em Gênesis. Aqui. Né? Capítulo 41. Verso 14. O que está escrito, Esther? Verso 14. Quarenta e um, 14. Reparem, repare, meu jovem, disse o pastor ao rapaz. Quando o faraó mandou chamar José, o que José fez? Barbeou-se. Barbeou-se. Se para se apresentar a faraó, José precisou se barbear, quanto mais você, meu jovem, para se apresentar diante de Deus. Certo? Pode falar. Os fariseus vão falar a ele e ele usou como argumento no texto descritivo. Ele falou. Não leste que Davi comeu os pães da proposição? Sim. E será que os textos, não só por Jesus ter usado eles no texto descritivo como argumento, a gente não pode tirar dele alguns ensinamentos ou princípios, por exemplo, esse do faraó. Se a gente for aplicar isso na nossa vida, isso na questão, esse texto descritivo, como uma base, por exemplo, José estava na prisão todo desgrenhado, obviamente, e ele se barbeou para ficar apresentado. Então, isso é um diz que, por exemplo, perante Deus, nós temos que estar livre e não tem de qualquer jeito, usando como base esse argumento de Jesus a partir do texto descritivo. Então vamos supor aqui, então você concordaria que o pastor está certo? Eu acho que ele está certo em parte, porque quando a gente vai para Deus, quando a gente vai para a igreja, a gente tem que estar apresentando. E você, por que você está de barba? Eu estou apresentado. Bom. Então, a minha questão principal é sobre Jesus ter usado. Sim. Tá bom. Então vamos lá primeiro para o básico, né? O básico do básico. Então reparem, um texto descritivo não pode ser usado para
servir de base de doutrina, certo? De base de doutrina. Você não pode, com base no texto descritivo, dizer você está pecando ao fazer isso ou ao fazer aquilo, certo? Você está pecando ao usar barba, ok? Entenderam aí? Então, não posso usar um texto descritivo para impor a uma pessoa um determinado tipo de comportamento. Ok? Eu acho que o que ele quis dizer é que textos descritivos não impõem normas, não tem caráter normativo. Exatamente. Mas nós podemos, de maneira racional e moderada, inferir princípios de boa conduta. Sim, Isso sim. sim. Aham. Mas nós não podemos usar eles como argumento da mesma forma que Jesus fez. Existem algumas coisas no Novo Testamento, né, algumas formas de interpretação que tanto Jesus quanto os apóstolos usaram, que são, de acordo com os estudiosos, como eu vou dizer, permissões que eles, com a autoridade deles, tinham, mas nós não temos. Entendeu? Então, assim, aonde eles falaram, a gente fala, mas a gente não pode pegar aquilo que eles falaram e usar em outros textos. E o próprio exemplo que você deu de Jesus, né, usando Davi como, né, comendo os pães da proposição, primeiro, o fato deles terem criticado Jesus pelo fato deles estarem respigando no sábado, né, era algo que ia contra a própria lei, porque a lei não dizia que eles não podiam colher o trigo e comer, certo? Eles não estavam indo contra a lei, não estavam agindo contra a lei. E os fariseus, com a interpretação deles a respeito do sábado, disseram que sim. Então, vocês sabem, já comentei aqui, que os fariseus começaram a impor uma gama de atitudes, de coisas que eram proibidas, que eles passaram a proibir, né, mas que a lei não proibia. A lei não dizia nada a respeito. Por exemplo, você pode comer na segunda-feira, no domingo, no primeiro dia da semana, você pode comer um ovo que uma galinha botou no sábado. Já que ela botou o ovo no sábado, ela estava transgredindo o sábado, ela trabalhou botando o ovo. Então você pode comer esse ovo? Certo? Então eles tinham essas questões. Não sei se vocês sabem que os prédios em Israel têm o elevador do sábado. Vocês sabiam disso? Já contei aqui. Lembram? O elevador do sábado. O que é o elevador do sábado? O judeu ortodoxo, ele diz que se você apertar o botão do elevador, você está fazendo o elevador trabalhar para você. Então, é proibido você apertar o botão do elevador. Então, o que fizeram? Tem o elevador do sábado, igual o ônibus, tem os horários em que o elevador sobe e o elevador desce, está lá escrito. Então, às 11h10, o elevador vai passar no seu andar, vai abrir a porta, vai fechar a porta e vai descer para o térreo. Então você fica lá parado esperando o elevador passar, não aperta o botão nenhum, certo? Porque se você apertar o botão, você está transgredindo o sábado. Mas se você não apertar o botão e o elevador abrir a porta, você não está transgredindo o sábado. O que é isso? É o farisaísmo, certo? Hã? Realmente, eu lembro que ela pediu ele falando com o elevador para essa casa. Ela ficava comigo lá no legal, lá de pra cá, ela falava assim, eu quero comigo. Você pegava, ela não podia você pegar, ela podia ficar. E aí o que Jesus fez? Ele pega um texto descritivo e lança para os fariseus. Simplesmente, Jesus não está respondendo, digamos assim, aos fariseus com a doutrina. Ele está simplesmente jogando uma minhoca na cabeça dos fariseus. E agora, o que eu faço? Né? É a mesma coisa. Com que autoridade você fala essas coisas? Eu vou responder se vocês me disserem com que autoridade João batizava. Aí se a gente disser que João batizava, aí eles vão dizer, não sabemos. Então também não vou responder para vocês. Entendeu?
É mais ou menos essas coisas. Os fariseus estavam lá, Jesus não, assim, os fariseus não estavam em busca da verdade, e Jesus não estava, assim, jogando pérolas aos porcos, sabe? Tentando arrazoar com os fariseus de uma forma que eles procurassem entender. Era diferente. Okay? Mas existe sim. Por exemplo, o que a gente pode depreender do fato de José ter se barbeado? Isso era o contrário do que um judeu fazia. Primeiro de tudo, um judeu sem barba era vergonhoso. Não era algo correto, apresentável, mas era algo correto e apresentável na sociedade egípcia, né? Eles não gostavam de ter pelos, então eles raspavam os pelos, igual os nossos índios, né? E José se barbeou, ou ele teve que se barbear, né? Ele não tinha opção ali, né? Mas havia essas convenções sociais. Naquele ponto em que as convenções sociais são úteis e não ferem o evangelho, nós devemos e podemos nos adaptar a elas, né? Mas sempre lembrando dessas questões, né? A apresentação pessoal, etc. e tal. Vai falar? O Tiago primeiro, depois você. Só um detalhe também nesse texto do pastor, que não está claro se José tirou totalmente, raspou a barba. Mas na sociedade egípcia, barbear-se é tirar a barba mesmo. Não é aparou a barba, ele raspou a barba. Certo? É isso mesmo. Até dentro dos textos respectivos, não sei hierarquia, mas há uma certa necessidade de análise mais profunda em alguns textos respectivos do que em outros. Porque uma coisa é você analisar o que era a igreja primitiva fazer, os apóstolos, o que era a arte dos apóstolos e o que Jesus fez. Você se debruçar sobre isso e você se debruçar, por exemplo, o que a sociedade egípcia fazia há 1000 anos antes de Israel existir, por exemplo, e o que era costume pagão. Então, uma coisa é você ler um texto descritivo de uma sociedade pagã, e outra coisa é você não ler um texto descritivo, por exemplo, do que Jesus fez, ou talvez não seja uma hierarquia, mas uma análise, seja objeto de uma análise maior, deve ser objeto de análise maior, o que a igreja fazia, quais eram os hábitos dos apóstolos, em detrimento do que outros povos pagãos faziam. Vou dar um exemplo, um outro exemplo que eu acho que combina com o que o Rafael falou. Atos, livro de Atos. O livro de Atos é um livro o quê? Normativo ou descritivo? Livro histórico do Novo Testamento. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente seu o que possuíam, mas eles, né, vendiam as suas propriedades e pegavam dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam aos irmãos conforme havia necessidade. Esse é um texto? Precisamos vender as nossas propriedades? Depositar aos pés dos pastores? Hã? Não entendi. Se quiser, fica à vontade. Né? Fazer voto? Né? Assim, evidente que ele é um texto descritivo. Aliás, e depois, alguns estudiosos falam, né, sobre essa questão que eles tiveram uma comunidade de bens e consumo. Bens e consumo. Eles foram vendendo os bens, pegavam dinheiro e iam consumindo, à medida que as pessoas tinham necessidade. Quando acabaram os bens, acabou o consumo, né? Então, muita gente fala de cooperativismo, né? Eles deviam ter uma comunidade de bens e produção. Pegar os bens, né, talvez, e abrir um negócio comum, certo? Uma cooperativa dos produtores de leite, né? Cooperativa dos plantadores de soja. Coisas interessantes, né? Lá com meu primo a gente aprendeu. Produtor de soja. E aí ia distribuindo os lucros, mas ia continuar, né, tendo bens. Né? Mas o que a gente pode aprender desse texto? A gente aprende coisas que os textos normativos falam. Né? Diz que a gente deve contribuir com alegria, na medida das nossas posses, certo? Regularmente. E a gente pode usar esse texto para mostrar que aqueles irmãos, eles eram irmãos desprendidos.
Já contei aqui a história muito interessante, né, do seminarista que estava na igreja de Botafogo na época que eu me converti, o Renato Piragibe. Não era o Piragibe, não, Renato Maia. Renato Maia. Ele era tenente da Marinha e ele tinha um Caravan azul marinho, estalando de novo, cheirosinho, né? Sonho de consumo, né? Aquele iate, né? Os mais novos sabem o que é um Caravan. Se não sabem, procurem depois no Google, um Caravan, né? E a gente tinha o culto ao ar livre aos domingos, lá no Mourisco, lá em Botafogo, e um dia tinha um mendigo lá, chechelento, né? Assistiu o culto, fizeram um apelo, ele levantou a mão, foi à frente, oraram por ele, e perguntaram se ele queria ir ao culto, ele disse que queria, e o Renato Maia botou aquele mendigo chechelento no carro dele, cheirosinho. Quem faria isso hoje em dia, né? E ele disse assim, o meu carro não é meu carro, é igual o jumentinho do bom samaritano. O bom samaritano pegou o jumentinho e botou um homem que estava lá caído na estrada, devia estar cheio de sangue, né? E levou para a estalagem, e ele disse assim, meu carro é o jumentinho. Ele usou um texto descritivo, né? Para ilustrar o que ele estava fazendo. Ele fez errado? Não, acho que não fez errado, né? Mas existem textos normativos que mostram, né, que a gente deve ser assim. Entenderam? Então, ele fez aquilo. É um bom princípio? É um bom princípio. Eu devo impor isso a você? Não. Jesus, uma vez para o jovem rico, ele disse o que para o jovem rico? Vende tudo o que tens. Né? Dá aos pobres e segue, me terás um tesouro no céu. Mais adiante, ele tem lá o encontro com Zaqueu. Zaqueu, né? Jesus se convida para almoçar na casa de Zaqueu, e Zaqueu, durante o almoço, diz assim, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Era o que a lei dizia. E eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. A metade. Não vou dar tudo, vou dar metade. Jesus virou para ele e disse, Zaqueu, não é suficiente. Você precisa dar tudo. Foi isso que Jesus disse para Zaqueu? Não, ele diz assim, hoje houve salvação na sua casa. Então vocês estão vendo que, dependendo das circunstâncias, as coisas vão mudando. Não é? Certo? Mas princípios permanecem. Mas o básico aqui, eu estou querendo ser o básico, não podemos criar doutrina de textos descritivos, certo? Nós podemos ilustrar uma doutrina de texto descritivo. Eu estou achando que Jefté pegou e ele não assistia a escola dominical. Se eu soubesse disso, de uma vez, então, Jefté tinha que ter assistido mais as escolas dominicais, né? Então, está acabando o tempo. Né? Lembra do outro texto que eu cito? Quem lembra da classe Novos Membros, outro texto que eu cito com relação a essa questão? Ninguém lembra? 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis 10. É a visita da rainha de Sabá a Salomão, né? E aí a gente vê aí, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, camelos, etc. Né? E ela perguntou um monte de coisas para Salomão, e o Senhor lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Né? Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, é a casa que edificar, é a comida da sua mesa, o sentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, os seus copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si e disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra dos teus feitos, da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade.
sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, etc, etc, etc. Né? E aí, na sequência, né, a gente vê aí o verso 14, o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, eram toneladas de ouro. Né? O rei Salomão, verso 16, fez 200 paveses de ouro batido, eu acho que são 3 quilos e pouco, se eu não me engano. Pavês é o quê? Aquele tipo de escudo semicircular que vai da cabeça até os pés, praticamente, né? Aquele que os romanos tinham também, que faziam tipo um casco de tartaruga, né? Já viram isso? Botavam em cima assim deles. Fez também 300 escudos de ouro batido, verso 17, né? Escudos menores. Diz aí, verso 21, todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro. Né? Não havia neles prata alguma, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum a prata. Né? Assim, verso 23, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Né? Verso 26, ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Verso 28, traziam do Egito para Salomão cavalos e linhos, e fio de linho. E verso 29, subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150, etc, etc, etc. Muito bem. Rômulo e Estherzinha. E aí? Quando a gente lê o capítulo 10 de 1 Reis, o que vocês podem me dizer a respeito de Salomão? Um homem próspero. O que mais? Sábio, muito sábio. Um rei bom. O apogeu de Israel, né, que se deu no reinado de Salomão. Certo, Esther? Concorda com Rômulo? Muito bem. Agora vamos pegar uma luz e acender aqui a luz em cima desse texto. Marquem o dedo em 1 Reis e vamos lá para Deuteronômio 17. Verso 14 em diante. 17. Deuteronômio 17, verso 14 em diante. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás por homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Opa, peraí. O rei não pode fazer o quê? Multiplicar cavalo. E depois? Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. 2 mandamentos aqui, certo? 2 vedações ao rei. Ele não podia primeiro? E depois? Verso 26 de 1 Reis 10. Lê aí, Romulo. 26 de 1 Reis 10. Aí agora está difícil, né? Está com sua Bíblia virtual. Então vou ler aqui. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os levou às cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Tinha muito cavalo. Se ele tinha carro, né? E tinha 12.000 cavaleiros, no mínimo ele tinha quantos cavalos? 12.000. No mínimo. Né? Salomão obedeceu ou desobedeceu o primeiro mandamento ali de Deus? Desobedeceu. Verso 28. E traziam do Egito para Salomão cavalos e fios de linho. E o verso 29, e subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Não fará voltar ao Egito para o quê? Multiplicar cavalos. Salomão obedeceu ou desobedeceu esse segundo mandamento?
desobedeceu. Ok? Vamos lá, verso 17 de Deuteronômio 17. Tampouco multiplicará para si mulheres. Não está em Deuteronômio 10, mas vocês sabem, vocês aprendem na escolinha dominical, quantas mulheres Salomão tinha? Muitas. Muitas. Quantas? A Bíblia diz 700 mulheres e 300 concubinas, mulheres de segunda categoria, né? Esposas de segunda categoria que não tinham todos os direitos. 1000 mulheres. Salomão obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que seu coração não se desvie. E agora, o final do versículo 17. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Preciso ler o texto? Traziam 666 talentos de ouro todos os anos para Salomão. Salomão multiplicou o ouro para si. Será também, verso 18, que quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro um traslado desta lei. E o terá consigo e nele lerá todos os dias para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos para cumpri-los, para que seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Salomão, quantas dessas leis que eu acabei de citar, Salomão obedeceu? Nenhuma. Desobedeceu todas. Repare, ele tinha a obrigação de fazer um traslado da lei e ler todos os dias para que o coração dele não se desviasse. Repare então aqui uma coisa, que por trás desse aparente esplendor do capítulo 10 de 1 Reis, estão ali os cupins que estão corroendo o reinado de Salomão. Por trás desse aparente esplendor está uma tremenda repreensão a tudo aquilo que Salomão está fazendo. Se você ler com os óculos dos textos normativos. Se você pegar só o texto descritivo, Salomão foi um grande rei, um bom rei, um excelente rei, etc. e tal. Mas se você pegar os textos normativos e ler com os óculos dos textos normativos, você vai ver que Salomão foi um mau rei, que ele degenerou a sabedoria que Deus lhe havia dado. Certo? Os dons que Deus lhe havia dado foram usados de forma errada. Tanto que, no capítulo 11, o que você vê o título aí? A idolatria de Salomão. Imagina isso, o Senhor que lhe apareceu 2 vezes, e Salomão faz isso. As mulheres perverteram seu coração para seguir outros deuses. Coisa horrorosa. Vocês podem para pensar assim, eu vou me usar como exemplo, né? Estou aqui dando aula, claro, daqui a pouco vocês me veem lá no centro de não sei o quê, batendo tambor, incorporando, raspando a cabeça. O que vocês acham? Como é que vocês iam se sentir? Que tristeza, não é? Que coisa horrorosa. É a mesma coisa. Deus não apareceu para mim nenhuma vez. Eu não tive essas experiências que Salomão teve. Salomão teve essas experiências. E reparem o que está escrito aqui. A gente passa às vezes e a gente percebe a enormidade, a coisa grotesca que é. Mas isso aqui acontece de uma hora para outra. Salomão está lá no seu escritor, de repente, pá! Vocês precisam ver que os cupins estão lá corroendo devagarzinho, devagarzinho. A gente vai ver no texto de Oséias, a mesma coisa. Por trás de todo aquele aparato, esplendor, a gente está vendo a corrosão moral. E mais adiante, vocês veem que o Salomão foi o responsável pela divisão do reino.
juntamente com seu filho, Roboão. Por quê? Porque o texto mais adiante, depois da morte de Salomão, os homens vão chegar para o rei e vão dizer o quê? O que Salomão fez? Primeiro de tudo, aquilo que o próprio Deus disse que o rei ia fazer e que nós também sofremos. Impostos pesados, impostos, muitos impostos, trabalhos forçados, certo? Para construir todas aquelas coisas que Salomão construiu. Ele impôs muitos impostos ao povo e trabalhos pesados ao povo. E o povo está dizendo, abranda isso, né? Abranda isso. Ô, Milei, né? Vamos ser um pouquinho libertários, vamos acabar com esses impostos. E aí ele disse o quê? Não, Milei não, Marx. Né? Nada de Mises, é Marx. E aí o que aconteceu? O povo se rebelou. Meu pai foi duro com vocês, eu vou ser 2 vezes mais duro. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Os mais velhos, né, disseram, fala beneficamente ao povo, atende os desejos dele. E os mais novos, não, se você fizer isso, você vai mostrar que você não tem autoridade, você é o tal, você é o rei, mostra que você tem autoridade. E o povo se rebelou. E Israel se dividiu. Né? Então, repare mais uma vez, né, que se você ler a Escritura de uma forma não correta, você vai chegar a conclusões, às vezes, opostas àquilo que o texto está querendo mostrar para você. Entenderam isso? Semana que vem eu vou continuar nesse tema, antes de entrar no outro tema, para falar exatamente sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. E aí eu já deixo adiantado, né? A pergunta que a gente faz é, em quais textos normativos nos ordenam, nos orientam a procurar o batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência distinta da nossa salvação, certo? E o sinal desse batismo é o falar em outras línguas. Quais textos normativos nos ensinam isso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ok? Então, assim, essa questão, ela acaba na raiz. Certo? Às vezes a gente quer, digamos assim, combater uma doutrina falsa, arrancando os frutos da árvore dessa doutrina falsa. Mas o correto mesmo é você arrancar a raiz. Certo? E lá na raiz. Você arranca um fruto, surge outro. E a raiz? A raiz, essa é a pergunta chave. Quais são os textos normativos que me dizem que eu tenho que fazer isso? Certo? Quais são os textos normativos que dizem que a igreja é dividida em 2 tipos de crentes? Os batizados com o Espírito Santo e os que não foram batizados com o Espírito Santo. Onde tem isso na Bíblia, nos textos normativos? Certo? Vamos ficar de pé? Passei 4 minutos. Oremos. Bendito Deus e Pai, que o Senhor possa nos abençoar sempre no nosso estudo, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos conduzir à verdade sempre e que da nossa parte haja muito cuidado, Senhor Deus. Da nossa parte haja muito temor e tremor ao abrirmos a Tua palavra e ao lê-la, Senhor, sabendo que ela não é de particular elucidação, mas que nós devemos nos submeter àquilo que o Senhor nos diz, falar aquilo que o Senhor fala e calar aquilo que o Senhor fala. Que a toda a glória, a honra e o louvor seja dado ao seu santo e excelso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.